Boa tarde, pessoal. Estão me escutando bem? A gente até esquece, né, onde colocar. Então, meu nome é Márcia, sou palestrante aqui da casa. Estou muito feliz com esse retorno aí. Eu estava vindo para cá e pensando, graças a Deus, né? Que bom que a gente pode estar aqui, que bom que eu estou nesse caminho de ir para o CELI de novo, que a gente pode estar aqui, que eu posso estar aqui contando alguma coisa, compartilhando com vocês o estudo do capítulo 26. Isso é uma bênção tão grande que a gente às vezes não se dá conta, né? A gente pode estar aqui sentado, ou de pé, enfim, né? A gente passou por tanta coisa, como o Celso tão bem colocou, né? Nesse período todo de pandemia, ainda estamos vivendo, né? Um período aí pandêmico, pós-pandêmico e volta de novo, que é uma bênção muito grande estar aqui, nesse dia lindo de sol. Deus está sempre conosco. Eu me sinto muito emocionada e grata de poder estar aqui hoje, de poder compartilhar isso com vocês nessa casa que há muitos anos atrás eu cheguei e que tanto me ajudou. E onde tanto eu aprendi, continuo aprendendo, e onde tanto eu consegui melhorar comigo mesmo, com os meus familiares, com os meus amigos, com as pessoas que me rodeiam. Então eu queria compartilhar essa minha experiência de ter vindo vários anos atrás e ter encontrado aqui um lugar de conforto, de apoio, de crescimento individual, de compartilhamento de experiências. Muitas vezes, né, isso me veio agora há pouco, muitas vezes, né, o aprendizado, eu sempre brinco que é uma subida de escada, né, isso não quer dizer que a gente não volte, muitas vezes, um degrau atrás, mais outro atrás, né, que a gente não volte, não retroceda na nossa caminhada de aprendizado. Mas o fator positivo bom é que a gente nunca volta a ser como a gente era antes, né? Desce 1, desce 2, volta a subir, volta a subir. Isso é da vida e é natural pelas dificuldades que a gente encontra no caminho, pelas tempestades que a gente passa, né? E pelos dias de sol que vem sempre depois da tempestade. Não existe não haver e não brilhar mais o sol depois da tempestade. Deus não nos abandona nunca. Nunca. Podem ter certeza disso. E a gente vai ver um pouquinho aqui no capítulo 26 como a gente pode reforçar através da prece, que o Celso colocou tão bem, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, né? Como a gente pode estreitar isso? Como a oração é também uma terapia. Deixa eu voltar e ler um pouquinho do início do capítulo, rapidamente um pequeno trecho para vocês. O capítulo 26, o título é Dar de graça o que de graça se recebe. O dom de curar. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios. Deem de graça o que de graça receberam. Mateus 10, versículo 8. Deem de graça o que de graça receberam, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse ensinamento, ele recomenda não cobrar por aquilo que não se pagou. O que os discípulos tinham recebido gratuitamente era a mediunidade, ou seja, a faculdade de curar os doentes e de expulsar os maus espíritos. Essa faculdade eles receberam gratuitamente de Deus para aliviar os que sofriam e para ajudar na propagação da fé. Jesus pediu para que eles não fizessem da mediunidade um meio de comércio, nem de especulação, e muito menos um meio de ganhar dinheiro.
Então, o que, né, Jesus sempre falou através das parábolas de uma forma muito simbólica, mas o que a gente percebe? Do que a gente está falando aqui? Do poder da cura. De pessoas, Jesus teve, né, mostrou em toda a sua caminhada o seu poder de cura, né? Jesus fez muitas curas, né? E as curas precisam ser feitas e precisavam ser feitas para que a fé pudesse crescer, para que isso pudesse ser materializado, né? Porque quando eu promovo uma cura, quando eu consigo ajudar alguém, quando eu consigo interceder por mim ou por uma outra pessoa no caminho, seja de qual for a cura física ou espiritual, a cura emocional de momentos difíceis que eu posso estar passando, eu estou, né, sendo um caminho. Eu não sou, nem vocês, nem os médiums, né? Que todos somos médiums, né? A mediunidade existe, esse dom, em todos nós. Ele é dado para todos nós. Uns descobrem, né? De uma forma A, outros de forma B, mas nós somos intuitivos e nós percebemos e nós todos podemos ajudar o outro. Isso é muito importante. Então, lembrando de uma das muitas curas, né, dos muitos milagres de Jesus, ele estava pregando, né, e tinha num recinto, tipo uma casa, né? Não era uma casa, era um recinto fechado, onde tinham uma multidão gigante. Talvez vocês conheçam essa história de cura. Se aproximou, né, desse local um homem paralítico. Não conseguia andar. E ele não conseguia chegar na casa, né, onde Jesus estava, em função da multidão. Era grande a multidão, ele não conseguia. Amigos, né, que estavam com ele, viram que tinha um buraco, uma fresta, um caminho no telhado. Ergueram ele e conseguiram colocar ele, com a ajuda dos que estavam dentro, onde Jesus estava. E Jesus curou. E ele saiu caminhando. Que símbolos importantes tem essa história? Quem são os amigos que erguem? Que oportunidade tem nessa fresta, nesse vão, para que ele seja colocado ali dentro? E por que ele é escolhido para ser curado? Haviam outras pessoas, haviam outras fatalidades, outros problemas, outros pedidos de cura. Então, os amigos são, sem dúvida, muitas vezes, os nossos espíritos benfeitores que estão ao nosso lado. E eles nos possibilitam a oportunidade desse encontro. Esse encontro vem de vibrações de espíritos benfeitores e da nossa vibração de fé, da nossa fé de acreditar como esse homem que não conseguia andar, que nós podemos nos curar. Porque a metáfora, Jesus cura através da fé, através da prece. Com certeza, esse homem já vinha se preparando. A fé dele já vinha sendo fortalecida pela oração. Então, muitas vezes, a gente chega aqui no CELE. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Alguém?
Olha que bacana. A gente vem por algum motivo que não seja nesse momento um motivo tão urgente, talvez. A gente geralmente, né? Um colega nosso aqui do CELI diz, a gente vem pela dor, né? Muitas vezes, né? A maioria das vezes, mas a gente não sabe bem. Alguma coisa às vezes pequena, alguém que convidou, né? No meu caso, quando eu entrei aqui, a princípio não tinha dor nenhuma, eu me sentia ótima. Mas alguém percebeu que seria bom eu vir, que bom, e eu me trouxe, e eu vim. E ali começou todo o fortalecimento da fé para enfrentar uma situação muito difícil de saúde que viria 2 anos depois, né? Ou ali, então as pessoas vêm, a gente vem aqui e a gente está se preparando. A gente está sentado aqui, não teve atendimento, os espíritos benfeitores, como estavam na história de Jesus, já estão aqui conosco, ao nosso lado, nos dando o atendimento. O atendimento não é só lá, o atendimento já está acontecendo aqui. Na verdade, eu estou... E o atendimento, para mim, a cura está acontecendo aqui. Porque quem trabalha aqui também precisa vir aqui e trabalhar, e melhorar, e se autodesenvolver o tempo inteiro, como quem está aqui buscando um atendimento. Esse homem, ele estava se preparando e ele foi também merecedor da cura de Jesus. Era um homem que fazia o bem? Certamente sim. Era um homem que fazia de alguma forma a caridade e que tinha uma fé incontestável e por isso ele tentou se aproximar de qualquer forma? Sim. E como a gente pode fortalecer a nossa fé? Que às vezes ela dá uma fugidinha, não dá? Às vezes está tudo bem, está tudo andando, está tudo bem, a gente vai deixando de lado, vai deixando, como o Celso falou, vai deixando a rotina das orações de lado, né? Porque a rotina das orações deve ser, para todos nós, uma rotina de fortalecimento e de aproximação com os espíritos superiores. Quando eu oro, a minha vibração sobe. Quando eu oro, há um encontro, os espíritos superiores se aproximam e nós ficamos mais próximos. É uma questão de vibração. Então, se eu não coloco isso na minha rotina, né, como outras que a gente tem, tomar um café da manhã com pão ou com fruta, fazer exercício físico, caminhar, trabalhar, eu não internalizo. Né? Tem um best-seller, muito O Poder do Hábito, não sei se alguém de vocês já leu, é muito interessante. Ele diz que a gente tem que fazer no mínimo 30, é um best-seller muito conhecido, é legal até ter e ler novamente. 30 vezes, no mínimo, a mesma atitude até que se crie o hábito. Então não adianta eu rezar uma semana inteira e a outra eu me perdi, saí do foco. Quando vir uma rotina, antes do almoço, como o Celso falou, antes de dormir, ou pela manhã, ou em qualquer momento que seja, que eu me sinto mal, que eu me sinto triste, que eu percebo que pensamentos ruins, mesmo num dia de sol lindo, vieram na minha cabeça, na minha mente, eu posso orar. Não precisa ser decorado, não precisa ser escrito, pode ser tão espontâneo e com as palavras que a gente disser. O Evangelho nos diz que quanto mais espontânea a prece for, melhor. Eu, como aprendi desde pequena várias orações, porque meu pai era pastor luterano, eu faço várias orações decoradas. Não abro mão delas.
E acho que elas têm um valor pelo ritual que eu aprendi em casa de orar. Mas eu aprendi, e é esse o convite que eu faço a vocês, a orar também essas continuam, mas orar de uma forma espontânea, tranquila, a me entregar nessa oração. Consigo sempre? Não. Há pouco tempo atrás, eu tive um problema de saúde com um dos meus filhos. E quando eu comecei a falar, né, na oração sobre esse problema, eu senti que eu falava com um pouco de raiva, sabe? Assim, inconformada, pedindo ajuda, pedindo conselho, mas e não fluía, né? Depois de uma semana, uns 10 dias, eu comecei a me entregar nessas orações, onde eu realmente estava pedindo que o meu filho conseguisse passar por esse problema de saúde. Eu me entreguei e fluiu. Passou, né, um momento difícil, um momento onde eu não me conformava, para o momento que eu estava me entregando. Aí, gente, que a gente consegue começar a estabelecer esse relacionamento com Deus, a conversar com Ele em qualquer momento. A nossa vibração sobe muito depois da oração. A oração é o nosso instrumento para enfrentar tudo que a gente está passando. Para agradecer, principalmente, que é difícil, né, pelo que a gente está passando, pelo aprendizado que a gente está recebendo na hora da tempestade. Olha, o aprendizado é maior na hora da tempestade do que na hora que o sol está brilhando. Não sei, mas depois da tempestade é muito difícil não restar um aprendizado muito importante para a nossa vida, né? E embora, o que muitas vezes acontece? Quando a gente não aprendeu, às vezes a gente tem um retorno, né? E vai viver situações parecidas de novo, até que a gente aprenda. Não vamos se culpar que a gente não aprendeu na primeira vez, né? Eu não aprendi muitas coisas em uma fase da minha vida que foi muito difícil. E elas retornaram de outras formas. Então a gente tem que ser persistente. E essa oração que a gente faz de encontro e de intimidade e de conversa com Deus, ela pode ser como uma terapia. Terapia por quê? Porque quando a gente fala, a gente está expressando o sentimento da gente, né? Ou quando não precisa falar em voz alta. Quando a gente está conversando, a gente expressa para nossa mente mesmo, né? Isso é biológico, para nossa mente mesmo o que a gente quer, o que a gente precisa, o sofrimento que a gente está passando ou agradecendo a bênção que a gente está tendo no momento em que a gente ganhou. E isso faz com que o nosso pensamento, quando a gente conversa com Deus, também fique mais claro. No momento que tu fala com uma amiga, com um amigo, né, com alguém da família, e vai conversando, não faz um bem depois, a mesma coisa é a oração. É um momento da gente entrar para dentro, para essa porta da cura que só se abre para dentro. Ela não se abre para fora, né? Todos podem rezar pela gente, né? A gente pode rezar pelos outros, mas o que é muito importante? Que a gente abra essa porta, que se abre para dentro e que a gente consiga se conectar. E esse é um momento que eu já fiz com muita pressa, sem querer dar o tempo necessário. E não tem, gente, 15, 20, meia hora, 5, não interessa quanto tempo. Interessa o que é importante, a nossa doação, a nossa sinceridade, a nossa conversa com o Pai, como um amigo. O desafio
é sempre tornar isso uma rotina. Eu tenho horário, porque se eu não tiver horário, já não faço. Mas eu, hoje em dia, faço em vários momentos. Por exemplo, o Evangelho aqui, ó, o último capítulo dele, o capítulo 28, ele é se vocês não têm, eu acho bem importante, tem vários, né, várias edições aí diferentes, é só de orações. Não tem todas as orações aqui, tudo que a gente precisa está no capítulo 28. Tem orações para quem está passando por uma obsessão, para quem perdeu alguém, para quem está rezando por um ente querido que se foi. Então eu tenho no meu porta-luva ali do carro. Às vezes, se eu me sinto mal, se vem sentimentos negativos e eu posso fazer isso, eu abro no capítulo 28 e faço uma oração que está escrita ali. Porque as orações são maravilhosas, que estão no capítulo 28. Eu faço uma oração que está ali. Isso me ajuda. Sabe como contar até 4? Como contar muitas vezes até 10 antes de explodir, antes de ter uma reação impulsiva que a gente não quer ter? A mesma coisa com a oração. Para, olha para dentro, concentra, estabelece esse canal de comunicação que pode ser com outras pessoas junto da gente. Não precisa se trancar, não precisa estar dentro da igreja, não precisa estar dentro do CELI, pode ser em qualquer lugar. Como o Celso falou de Madre Teresa de Calcutá, o silêncio, escutar o outro, muitas vezes é uma oração. Tão difícil escutar o outro, né? A gente sempre, às vezes, não é que a gente seja egoísta e não queira escutar. A gente quer falar para ajudar. Né? Eu já quero falar que eu sei, eu já passei por isso, assim eu posso, né, já ajudar. Mas muitas vezes o silêncio vai fazer com que o outro possa expressar e colocar para fora o que ele precisa colocar. Então, escutar também é fazer o bem. Escutar também é um ato de caridade. Escutar também é um ato de bondade. Além da oração pelo outro, eu sou responsável na minha evolução, na nossa evolução de aprendizado, de deixar a pessoa que está do meu lado melhor do que quando ela chegou, né? Se eu estou num ambiente de trabalho e depois que eu cheguei, né, vou para o trabalho, agora muitos voltaram presencial, as pessoas vão sair de lá piores do que chegaram por trabalharem comigo, tem alguma coisa que tá desconectada, né? Então, quando eu quero fazer o bem, que eu consiga fazer com que as pessoas que estiveram comigo saiam um pouco melhor do que quando elas chegaram. Isso já é fazer o bem. Caridade. Jesus, os espíritos benfeitores, nosso anjo da guarda se aproxima da gente, nosso mentor que está com a gente desde que a gente nasceu. Se aproxima da gente quando? Quando a gente está fazendo bem, quando a gente está fazendo caridade, quando a gente está emanando vibrações positivas. O Espiritismo nos explica muito bem, a gente sempre tem o livre arbítrio para não seguir os conselhos do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, que eu gosto de chamar de anjo da guarda. Eu gosto de anjo da guarda. Mas a doutrina espírita nos denomina como mentor. Está com a gente desde que a gente nasce e vai até o final da vida da gente. E ele nos dá conselhos o tempo inteiro. Ele não nos larga. O que acontece? Ele nos dá bons conselhos, a gente sabe que deve ir para a direção A, mas o livre-arbítrio é nosso, a gente vai para a direção B. Ele pode impedir? Não. Ele pode se afastar. E pode voltar logo mais próximo da gente.
quando a gente novamente entra em vibração do bem, em vibração de caridade, em vibração de fazer os que estão na nossa volta se sentir bem, em propiciar momentos que a gente se sinta bem, porque se a gente não se cura, a gente não consegue ajudar a cura dos que estão do nosso lado, dos que vivem com a gente todos os dias. Aí, nosso mentor, a gente sente que ele está bem pertinho, nos dá conselhos, a gente está mais conectado com a nossa intuição e segue, né? Está indo para o caminho errado, volta atrás. Nunca aconteceu com vocês? Ou de saber, eu não devo fazer isso. Isso não é o melhor para mim e nesse local, nesse momento. Mas a gente vai. E sente até, experimentem isso, e sente às vezes até um cutuco, assim. Um cutuco, como eu digo, assim, até às vezes sensações físicas, mas a gente vai, porque a gente diz pra gente, que bobagem, né? Isso que eu tô sentindo. E muitas vezes não é. Então, a prece ao nosso mentor, a prece aos espíritos benfeitores, para que eles estejam nos protegendo, nos guiando, nos ajudando a tomar as melhores decisões para a nossa vida, é fundamental. A oração que nos coloca perto. E eles descem. E assim a gente fica com uma faixa de vibração muito próxima. E aí pode acontecer tantas curas. Aí acontecem milagres. Não acontecem milagres somente com os outros, acontecem milagres com a gente o tempo inteiro. Quem não passa, gente, às vezes o carro passa, né, num sinal vermelho e poderia causar um acidente, não digo a gente dirigindo, e a gente escapa de uma situação, a gente escapa até de um assalto, a gente escapa de uma queda, né? A gente tem sobrevidas o tempo inteiro. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Isso é maravilhoso, isso a doutrina espírita nos traz muito forte. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar todos os dias. De perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições todo dia. E de nos dar chance de ser melhor quando a gente sair daqui já. Quer começar quando sai daqui? Sim. Vai demorar um pouco mais? Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de chegar aqui. Cada um tem seu tempo das suas preces serem atendidas, né? Esse é o tempo de cada um. De voltar atrás, descer 2 degraus, já tendo evoluído, e depois ter que subir 4, 5, mas nunca voltar ao estágio inicial de quando começou, né, a fortalecer a fé. Então é um convite que é gratuito e que a gente pode fazer todos os dias, né? Quando a gente pensa, nossa, na semana passada a gente tem, né, semanas ou dias tão difíceis, tão complicados, passou, né? Quando a gente vê, passou. Pode ser mais curto. A gente pode pedir. Pedir. Mas a oração de agradecimento é indispensável. Pela vida, por a gente conseguir estar aqui, né? Por a gente ter a família que a gente tem, os amigos que a gente tem, porque nada é por acaso também na nossa família, né? Aquele pai, aquela mãe, aquele filho, né? Que está na nossa família, ele faz parte não por acaso. E ele é um desafio que a gente tem que vencer.
Não é, é como com os amigos. A gente tem um círculo mais amplo, mais restrito, mas eles não estão por acaso. Os novos que a gente faz não vieram por acaso. Temos com certeza lições para aprender com eles. Na família é a mesma coisa. Então a gente, ao invés de, entre aspas, praguejar às vezes, né, e reclamar, né, que é uma cadeia vibratória assim negativa mesmo, né, a reclamação, que a gente tem que sair do looping da reclamação, isso é bem importante também. A gente tem que agradecer por esse filho ser mais difícil, esse ser mais fácil, não é? Com quem que é mais fácil se relacionar? Com o filho mais fácil, né? E com o qual a gente tem que se dedicar mais. O mais difícil. Esse que nos traz o grande aprendizado. Mas é isso, pessoal. Agora eu agradeço muito, eu vi, pessoal do Path Central, eu agradeço muito a presença de vocês hoje. Eu espero que vocês voltem logo, em breve, e que aproveitem que a casa agora também está aberta de tarde para receber vocês. Alguém pode fazer a prece? Então vamos nos colocar novamente numa posição de relaxamento, tranquilos, tentando entrar para dentro, né, dessa porta que se abre aí para o nosso interior. E começamos a nossa oração. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui hoje, porque tu, com certeza, trouxeste pela mão cada um de nós que chegou nessa tarde linda de sol aqui no CELI. Nós estendemos nosso pedido de bênçãos, de amor e de luz também para os nossos entes queridos, amigos, familiares que não podem estar aqui conosco, que sofrem, que estão passando por alguma doença, por alguma tempestade, seja ela qual for na sua vida. Que teu manto luminoso e protetor possa se derramar também por nossos entes queridos e por todos os que sofrem hoje com falta de alimentos, com falta de cuidados, com saúde, para todos que passam por situações tão difíceis. Querido Mestre Jesus, que a tua bênção se derrame sobre nós e que cada um que esteja aqui hoje seja capaz de levar o que veio buscar. Muito obrigada pelo nosso encontro. Que assim seja. Muito obrigada, queridos. Espero, então, que vocês estejam sempre que puderem aqui nas tardes ou à noite, que já estamos com todos os dias com palestras.